Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática hoje é potência de um número real com expoente inteiro. Então veja bem, vamos fazer isso de duas maneiras. Considerando o quociente na forma de fração e aplicando a propriedade do quociente de potência de mesma base. Veja só. Aqui eu tenho o seguinte, considerando o quociente na forma de fração, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso daqui na forma de uma fração. Como é que eu faço isso? Vou pegar o primeiro valor, 2 expoente 3 sobre 2 expoente 4. Esse sendo o numerador e esse sendo o denominador. Na sequência, o que é que eu faço? Eu vou distribuir esses valores. Se eu sei que a base é 2 com expoente 3, então eu 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Se aqui eu sei que é 2, a base é 2 e o expoente é 4, então é o 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Muito bem. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar um valor de cima pelo de baixo, sempre que houver. Por exemplo, eu cancelo o 2 de cima pelo 2 de baixo. 2 de cima pelo 2 de baixo. O 2 de cima pelo 2 de baixo. O que é que nós vamos colocar aqui no resultado final? Veja o seguinte. Vocês lembram daquela regra da potência que diz o seguinte: toda vez que você tem um valor e que esse valor der o expoente 0, então esse valor equivale a 1. Por que aqui a gente vai colocar 1? Porque aqui foram canceladas todas as bases e todas tinham o expoente 1. Como essas bases e expoentes foram canceladas, significa que o expoente é 0. Se o expoente é 0, não importa o valor, esse valor é 1. Aqui nós sobrou apenas o 1, 2. Então vamos colocar esse valor 2 para cá. Então, essa expressão, 2 expoente 3 sobre 2 expoente 4, equivale a 1 meio. Tá certo? Ou 1 sobre 2. Agora, aplicando a propriedade do quociente de potência de mesma base. Você lembra o seguinte, né? Toda vez que nós temos bases iguais, nós repetimos a base, que elas são iguais. E por causa do sinal de divisão entre os expoentes, nós temos um sinal de divisão entre os expoentes, nós temos um sinal de menos entre os expoentes. Nesse caso aqui, o 3 não aparece, seu sinal é mais. Segundo a regra de sinais, nós temos o seguinte: sinais diferentes subtraem e dá o sinal do maior número. De 4, que é o maior, tiro 3, fica 1. Como 4 é maior, seu sinal é menos, então menos a resposta. Então nós tivemos aqui a base 2 com o expoente 1 negativo, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, comparando os dois resultados, que eles têm, na verdade eles são o mesmo valor, expressado de forma diferente, nós temos, comparando os dois resultados, temos 2 expoente menos 1 igual a 1 sobre 2, certo? Procedendo da mesma forma, aí nós temos letra A, B, C e D. Nós temos duas situações, aliás, quatro situações diferentes. Aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho 3 menos, com o expoente menos 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse valor. Para me transformar esse valor, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que fazer só o inverso. Por exemplo, eu tenho o número 3. E se eu quisesse transformar esse número 3 em uma fração, bastava eu colocar a barra com o denominador 1 embaixo dele. Então, se eu vou fazer o inverso disso, eu coloco 1 para cima, coloco o 3 embaixo e o expoente que era menos 1 passa a ser 1. Pronto, está respondido. Letra B, semelhante. Observe. Se eu quisesse transformar menos 3 em uma fração, eu iria repetir menos 3 sobre 1. Bastaria eu colocar a barra e 1 embaixo dele. Quero fazer o inverso, o que eu faço? Eu coloco o 1 para cima, o 3 embaixo. E o menos 1 passa a ser 1. Como a base é negativa e seu expoente é ímpar, então a resposta continua negativa. Só que nesse caso negativo para os dois. Letra C. Observe que a letra C ela já é uma fração. Então, como proceder nesse caso? É fácil, é da mesma forma. Se já está na forma de fração, o que está em cima desce, o que está embaixo sobe. Então fica 7 sobre 1. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Você inverte os valores. Letra D. Da mesma forma, já é uma fração, nós vamos só inverter. O que está embaixo vai para cima. O
que está em cima vem para baixo. O expoente que era negativo passa a ser positivo. Pronto, só isso. Aí nós temos que inverter nesse caso. Agora vamos utilizar a mesma regra utilizando valores que não tem o expoente 1. Né? Aqui, ó, considerando o quociente na forma de fração, nós temos aqui 2 expoente 5 e 2 expoente 8. Então vai ser 2 expoente 5 sobre 2 expoente 8. E isso considerando o quociente na forma de fração. Igual. Aí você passa a barra. Aí aqui você tem 2 expoente 5 é o 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 2 expoente 8 é o 2 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Aí aqui é o mesmo processo. O valor de cima cancela de baixo. Esse cancela esse de cima cancela de baixo, o de cima cancela de baixo, o de cima cancela de baixo e o de cima cancela de baixo. Nesse resultado aqui de cima, o que é que aconteceu? Nós temos, ó, todos os números foram cancelados, então significa que todos os expoentes foram cancelados. Então, se o expoente é 0, equivale ao número 1, tá certo? Agora aqui embaixo nós temos a base 2, que no caso está repetida 3 vezes, então é 1 sobre 2 expoente 3. Mas como o 3 é expoente, ele não precisa, era o expoente anterior, o que é que acontece? Ele tem que ser distribuído para toda a fração, então fica 1 sobre 2 elevado ao cubo ou à terceira potência, tá certo? Aí aqui nós temos, aplicando a propriedade do quociente de potência de mesma base, ó, é a mesma coisa representada de forma diferente. Então observe, o que eu vou fazer? Bases iguais, vou repetir a base. Aí, por causa do sinal de divisão entre as bases, existe o sinal de menos entre os expoentes. E aqui no 5 não aparece, nós sabemos que o seu sinal é mais. Bases iguais, repetir a base. Sinal diferente subtrai. De 8, que é o maior, tiro 5, fica 3. Como o 8 é o maior, seu sinal é menos, então menos a resposta. Então 2 expoente menos 3. Né? Aí, comparando os dois resultados, temos 2 expoente menos 3, ou menos ao cubo, né? Igual a 1 sobre 3, né? Ao cubo, ou elevado à terceira potência, tá certo? Procedendo da mesma forma, teremos aqui, ó, lembrem, vou transformar os 4. 3 já está no número normal. Se eu quisesse transformar em fração, bastava colocar a barra com 1 embaixo, mas como eu vou transformar o seu inverso, então o 1 vem para cima, o 3 vem para baixo e o menos 2 fica sendo 2. Tá certo? Aqui, letra B, da mesma forma. Se eu quiser transformar em fração, eu coloco a barra, coloco 1 embaixo. Mas como eu vou fazer o inverso, eu coloco 1 sobre 4. Aí aqui no caso, como o expoente menos 3 fica 3. O menos 4, a base menos 4 com o expoente ímpar, então continua menos. Se esse expoente fosse par, seria mais. Letra C, já está na forma de fração. O que a gente faz? Inverte. O 7 sobe, o 3 desce, o expoente que era menos 2 fica 2. Certo? Ali, letra D da mesma forma. O 7 está embaixo, vai para cima, o 5 desce, e o menos 3, porque nós estamos invertendo, vai ficar, menos 3 vai ficar o expoente 3, tá certo? É assim que nós vamos fazer na nossa atividade. Muito bem, gente, dando continuidade à nossa aula, nós vamos passar agora para a nossa atividade. Aqui nossa atividade ela vai ter 4 questões, mas elas são muito simples, baseadas na nossa aula. Primeira questão, resolva a potência. Aí nós temos 3 situações, A, B e C. Aqui, ó, letra A, considerando o quociente na forma de fração. Aí você vai fazer aquela distribuição, vai pegar 4 expoente 2 colocar em cima, 4 expoente 3 colocar embaixo, passa a barra, aí distribui, né, e depois vai cancelando para ver o que é que sobra. Lembrando, se não ficar nada em um deles é porque na frente a resposta é 1. Né? Aplicando a propriedade do quociente de potência de mesma base. Aqui nesse caso você vai fazer o seguinte, você vai repetir a base que é 4, aí vai colocar o sinal de menos no 3, o sinal de mais no 2, aí depois vai fazer aquela subtração, regra de sinais sem parênteses, tá certo? E colocar o resultado na frente.
Aqui nós temos letra C. Compare os dois resultados. Nessa questão você vai pegar o resultado da propriedade e colocar aqui, e o resultado do quociente na forma de fração colocar aqui, porque elas têm que ser o mesmo valor e representado em escritas diferentes. Aí nós temos a segunda questão. Determine os valores das potências. É baseado no que a gente encontrou aqui em cima na letra C. Então você vai transformar o 4 expoente menos 1 negativo em fração, na letra B também em fração, letra D também em fração e letra C e letra D tudo em fração, né? Nesse caso da letra A e letra B, elas são números que não estão na forma de fração, mas C e D já estão, né? Mas basta você olhar na aula, você vai entender, né? Nesse caso aqui, ó. No caso a gente colocaria a barra embaixo, a barra com 1 embaixo, aí inverte, 1 sobe e 4 desce. Aqui do mesmo jeito, colocava a barra com 1 embaixo. Invertendo fica 1 em cima e 4 embaixo e repete o expoente, né? Aqui da mesma forma. Aqui nesse caso já está na forma de fração, é só inverter. O 4 sobe, 1 desce e o expoente fica positivo. Letra D da mesma forma. O 4 sobe, o 3 desce e o expoente fica positivo. Terceira questão. Resolva as potências. Letra A. A terceira é baseada na primeira, só que com expoente diferente de 1. E a quarta baseada na segunda com também expoente diferente de 1. Aí nós temos letra A. Considerando o quociente na forma de fração. Da mesma forma, você vai colocar 5 expoente 2 em cima, 5 expoente 4 embaixo. Coloca a barra, repete os fatores, né? E sai cancelando um de cima e um de baixo para ver o que sobra, né? Aqui, letra B. Aplicando a propriedade do quociente e potente de mesma base. Aí nesse caso aqui você repete a base aqui na frente. Aí sinal de menos no 4, sinal de mais no 2. E faz a subtração segundo a regra de sinais sem parênteses. Tá certo? Para saber o resultado. Aí o resultado da letra B aqui na frente. E da letra A aqui logo depois. Letra C. Compare os dois resultados. Que é justamente que a gente usa os resultados você vai colocar de B aqui e de A aqui. Determine os valores das potências. Então, nesse caso aqui, você transformar a letra A em fração. Barra com 1 embaixo. É só inverter. 1 sobe, 4 desce, o expoente fica positivo. Letra B. Da mesma forma, barra com 1 embaixo. Aí inverte, 1 sobe, o 5 desce. E o expoente 4 fica positivo. Letra C e letra D já estão na forma de fração. O que acontece? 7 sobe, 4 desce, o expoente menos 3 fica positivo. Letra D. Da mesma forma. O 11 sobe, 5 desce e o expoente menos 4 fica positivo, tá certo?